Certamente você já ouviu aquela frase, né? O seu limite termina quando começa o do outro. Pois é, ninguém gosta que o seu espaço seja invadido por outra pessoa, né? Que passem do seu limite. Ainda mais quando a gente é criança e não sabe direito diferenciar o que é certo do que é errado e não sabe quando falar não. A repórter Helena Lara Rezende foi conhecer esses dois personagens aqui, o Pipo e a Fifi. Eles foram criados por uma pedagoga para ajudar no diálogo com as crianças sobre um assunto difícil, a prevenção ao abuso sexual infantil. Um tema importante que pode ser tratado de forma lúdica para que as crianças entendam desde cedo a importância de falar não. Essa é a Mariana, que tem 6 anos. Desde sempre, os pais dela se preocupam em falar sobre sexualidade. Essa conversa veio desde muito cedo, sobre a criança, ela toca nas partes íntimas, ela quer conhecer e muitas vezes ela começa a fazer em público e ela começa a fazer na escola. E surgiu esse assunto e a gente começou a conversar com ela, que não tem problema algum ela se tocar e se conhecer, que isso é saudável e todos nós devemos nos conhecer e nos tocar, mas que tem coisas que a gente vai fazer só no nosso ambiente íntimo, só na nossa intimidade, outras coisas a gente faz em público. Nem todas as famílias são como a da Mariana, que tem facilidade em abordar esses assuntos. Por isso, o Pipo e a Fifi foram criados. Os dois são personagens desse livro que ajuda os adultos a falar sobre prevenção de violência sexual com as crianças. Os dois deixam claro que as crianças são donas do próprio corpo e devem ter autonomia sobre ele. O Pipo dá exemplos do não, quando um carinho deve ser recusado por mais inocente que ele pareça. Já a Fifi chama a atenção para situações onde é natural receber um cafuné, um abraço, claro, se a criança permitir. A informação é a melhor maneira de prevenir o abuso sexual infantil. Então eu sou a Carol e minha comida preferida no mundo é pizza. A Caroline é a criadora do Pipo e da Fifi. No livro, os personagens deixam claro as diferenças entre toques de amor e toques abusivos, apontando caminhos para o diálogo e a proteção. Ninguém pode te beijar ou abraçar à força sem você permitir. Mesmo que seja parente, sentar no colo, abraçar, dar beijo no pescoço. Se você não quer, o que você vai falar? Não! Não! É importante que as pessoas entendam que a prevenção da violência sexual não é só falar da violência em si, né? É garantir que a criança tenha uma boa autoestima, que ela possa perguntar sobre qualquer coisa, inclusive sobre temas de sexualidade, que ela saiba nomear todas as partes do corpo. Tudo isso faz parte de uma educação global positiva, né? Que fala honestamente sobre os fatos da vida, de onde vêm os bebês, para que servem as partes do corpo. A autora faz leituras dos livros nas escolas e prepara professores para serem multiplicadores dessas informações. A criança que sofre abuso sexual normalmente não consegue contar isso para ninguém. Ela sinaliza que sofreu ou está sofrendo algum tipo de violência através das mudanças de comportamento. Tem várias mudanças, né? É uma criança que fica apática, começa a apresentar baixo rendimento escolar, volta a fazer xixi na cama, ou tem brincadeiras e atitudes muito erotizadas ou sexualizadas e que não faz parte da descoberta do corpo ou daquela faixa etária, faz brincadeiras sexuais persistentes com animais, ou bonequinhos, né? Reproduz alguma situação adulta erotizada que possivelmente ou ela vivenciou ou ela viu, né? É uma criança que começa a se colocar em risco, aparece muito triste, a agressividade também é algo que chama muita atenção e esses comportamentos costumam vir em conjunto. Nessa turma de primeiro ano de uma escola no Rio de Janeiro, as crianças tiveram pela primeira vez contato com esse tema em sala de aula. A Manu já entendeu que tem a liberdade para dizer não quando quiser. A
a gente gosta da tia, mas a gente não quer que ela beije a gente, porque a gente não tá com vontade. Isso, aí o que a Carol falou agora que eu achei bem legal? Não tá com vontade, o outro tem que respeitar, né? Tem que falar se quer ou não quer. Sim, sim. Isso. Falar, olha, eu não queria um beijo. Pode falar, né? Educadamente, assim. Como é que você fala não pra essa pessoa? Se ela vier e você não quer Não, abraçar? obrigada, né? Porque não posso falar assim, não, eu não quero. Que isso pode ser falta de educação e outro ficar triste, que falou grosso com o outro. Concordo. Não custa alertar novamente. A Childhood Brasil divulgou uma cartilha com 10 dicas para identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. São eles: mudanças de comportamento, proximidades excessivas das pessoas da família, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, mudanças de hábitos súbitas, comportamentos sexuais, traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas, negligência e queda injustificada da frequência escolar. Não deixe a violência passar em branco. Se você suspeitar que alguma criança ou adolescente está sofrendo abuso sexual, denuncie pelo Disque 100. Fundamental ficar de olho nesses sinais, né? E sabe, a gente precisa falar sobre esses assuntos. A gente não pode tratá-los como tabu. A gente precisa conhecer o nosso corpo e ensinar as crianças a reconhecer o que pode e o que não pode.